Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você não conhece nossa página no Instagram, é @sabedoriaensina. Lá nós também publicamos conteúdo bíblico, algumas ilustrações que eu faço com texto da Bíblia. Também trato de alguns temas da Bíblia em vídeos curtos. E é isso, vamos ao tema de hoje, Zacarias e Isabel. Hoje nós iremos estudar o período do pré-nascimento de Cristo. Vamos ver a importância de Zacarias e Isabel nessa fase em que a Bíblia relata. O texto de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 em diante. Diz o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Vamos lá, vamos focar nestes 3 versículos que foram lidos. Ele fala que Isabel e Zacarias eram casados, eram justos diante de Deus e não tinham filhos e eram avançados em dias. Então eram idosos, né? Idosos que não tinham filhos e eram justos diante de Deus. E Zacarias era sacerdote, era do turno de Abias. O turno de Abias era uma explicação rápida dele, né? Os turnos dos sacerdotes eram divididos em 24 a cada 6 meses. Então o turno de Abias tinha, a cada 6 meses, tinha o turno dele, né? Abias era o sacerdote original, então os turnos receberam os nomes dos sacerdotes antigos, né? Então, Zacarias era do turno de Abias. Verso 8, vamos lá. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, só explicando essa sorte aí, essa escolha, os sacerdotes lançavam sortes para ver quem ia fazer cada função. Existiam 4 sortes. A sorte que caiu em Zacarias foi a terceira, de queimar o incenso no santuário. Então eles lançavam sortes porque existiam muitos sacerdotes para oficiar no santuário. Vamos prosseguir. Versículo 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, aqui nesses textos, diz que Zacarias estava cumprindo a função dele, o sacerdote, foi queimar um incenso no santuário, a multidão do povo ficou orando do lado de fora do santuário, que era no templo ainda, nos pátios do templo, e aí junto com o incenso, subia as orações do povo. Então, enquanto que Zacarias estava lá queimando o incenso, apareceu um anjo à direita do altar. E o anjo deu essa notícia a Zacarias: Zacarias, sua oração foi ouvida. Além disso, sua mulher vai ter um filho. E esse filho, ele será um nazireu, em outras palavras. Porque João Batista, que seria o filho de Zacarias e Isabel, ele não poderia beber bebida forte. Existiam algumas outras regras para um nazireu também, que ele não podia fazer. Era uma espécie de consagração ao Senhor.
Então vamos prosseguir. Lá no verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias, seu ministério voltou para casa. Então vamos resumir a história de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote. Zacarias era casado com Isabel. Os dois eram justos diante de Deus, mas eles não tinham filhos. E eles já eram avançados em dias, eram idosos. E certa vez Zacarias foi oferecer o incenso, queimar o incenso no santuário, porque ele foi escolhido, né? E nesse dia, um anjo apareceu a ele e disse: Zacarias, sua oração foi ouvida. E também Isabel vai dar luz a um filho. Então imagine só, Zacarias idoso receber essa notícia: vou ter um filho nessa idade. E ele duvidou e disse: como é que eu sei que isso vai acontecer? Ele disse ao anjo, viu? Como é que eu sei que isso vai acontecer se eu sou velho? Então o anjo disse: eu estou dizendo isso a você, eu ministro perante Deus. E você, por causa dessa sua dúvida, em outras palavras, você vai ficar mudo. Seria uma penalidade para Zacarias ficar mudo, e também isso significava um sinal de que Zacarias teve um encontro com o anjo no santuário, ele recebeu algum sinal. E de fato, quando ele saiu, nós vemos aqui no verso 22, que o povo percebeu que ele teve uma visão. Então, havia uma dupla função nessa penalidade que o anjo deu a Zacarias, né? Então, essa é a história de Zacarias até aqui. Nós vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo. E aí no próximo vídeo nós vamos ver a visita de Maria, mãe de Jesus, a Isabel e a predição do nascimento de Cristo a Maria. Então eu espero você no próximo vídeo para continuarmos a história.